com tudo que eu podia, para que quando chegasse às 7 da manhã, que o sol já vinha surgindo no poente, aí eu estava já mais tranquilo e podia sentar embaixo de uma árvore, em alguma sombra. E assim foi o dia inteiro caminhando. Eu sei que eu cheguei às 5 horas da tarde, mas amados, do lugar que eu caminhei até o lugar que eu cheguei, uns 35, 40 quilômetros, não havia uma casa. Será que vocês me entendem? Ou seja, não havia nenhuma possibilidade. Mas o nosso Deus, como está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Aleluia. Sentaremos numa mesa o quê? Esse Deus é maravilhoso, amados. E assim eu caminhei 40 quilômetros. Já estava 3 dias sem comer, só com aquela água. E quando eu chego no final do caminho, eu olho uma entrada à esquerda e olho um homem fazendo comida. E eu entro em direção e começo a falar com ele e digo que sou pastor. Mas ele estava fazendo um churrasco e aquela mesa estava cheia de comida. Tinha arroz, feijão, salada, tinha de tudo que vocês imaginar. Um manjar para quem está 3 dias sem comer, irmãos. É um manjar de Deus. É só Deus para fazer um milagre desses. Amém? Amém. E assim, amados, esse homem olhou para mim e disse: venha, pastor. Ele era católico e com toda aquela reverência aos padres, aos bispos, ele disse: venha, pastor. Ajeitou até a cadeira para mim sentar. Sente, pastor. E me serviu 2 litrão de Coca-Cola, assim, eu tomei na hora, sem parar, porque realmente, como diz o Marco Feliciano, se alguém vai para o céu é o que inventou a Coca-Cola. Porque é bom, os católicos andaram dizendo por aí que a Coca-Cola era coisa do diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Porque se há uma bebida boa é a Coca-Cola, já foi feita para ser remédio. E foi feita por um crente ainda. Amém? E amados, mas eu estou falando aqui, irmãos, numa possibilidade de 100, havia uma possibilidade apenas da provisão de Deus. Amém? Deus nos serve um manjar no meio do deserto. Aleluia. Aleluia. Depois, amados, quero só terminar agora falando com relação ao poder. Atos número 1, versículo 8 diz: porém recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ali no final do livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz que nós vamos impor as nossas mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Amém? Amém. Serão curados. Mas eu quero dizer para vocês que assim foi o meu ministério, com muitos equívocos, com muitos erros, porque eu não sabia nada. Eu recém tinha chegado no Evangelho, estava aprendendo, mas aprendi empiricamente, ou seja, aprendi na prática tudo o que tinha que aprender. Foi direto um relacionamento com Deus, Deus me ensinando diretamente através do Espírito Santo, porque lá no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que Deus chama quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, Ele usa da maneira que Ele quiser, não interessa nada. Pode pastor, apóstolo, bispo falar contra você, pode se levantar quem quiser contra você, mas se Deus diz que vai te usar, Ele vai te usar, e Ele não vai se importar com ninguém que fale ou blasfeme, ou que fique com inveja, Ele não vai se importar com nada. Amém? Amém. E como aquela música da Damares, né, que fala que da hora da prova, da hora da dificuldade, mas que também vai chegar a hora boa. E vai chegar a hora de nós provarmos o sabor dela. E ultimamente tenho pregado congressos grandiosos, com pregadores importantes no Brasil inteiro e em vários países. Deus tem me levado para pregar congressos. E quero dizer para vocês que Deus tem me utilizado, mas o ponto X da questão é nós sermos usados com a unção do Espírito Santo, porque era a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo: porém recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, saem raios brilhantes de fogo de nossas mãos, sai poder, sai unção,
saia o poder de fogo do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas mãos. E eu quero dizer para vocês que a minha luta com Jesus era o seguinte: eu dizia, Senhor, eu vejo todo mundo ser usado com milagres, com sinais, com prodígios, e eu quero ser usado, Senhor. Eu quero ser usado com milagres. Eu quero ver minha vida, minhas mãos ser utilizadas com poder, com unção, Senhor. E então o Espírito Santo disse algo bem simples para mim. Presta atenção, escutem aqui. O Espírito Santo disse assim para mim: você vai orar pelas gordas e pelos gordos, e eles vão emagrecer. E eu vou te levar à Europa e vou te levar aos Estados Unidos. Porque nessas duas regiões está o maior número de gordos do mundo. Que é um problema gravíssimo que a própria medicina, os ministérios da saúde desses países têm enfrentado a obesidade com uma força terrível, porque Satanás habilmente tem matado 27% da humanidade pela obesidade. Amém? Pelas pessoas serem gordas. Então elas ficam gordas, as veias do coração entupem de gordura, e as pessoas sofrem ataque cardíaco e morrem. Mas quando Deus falou comigo que ia me levar à Europa e aos Estados Unidos, eu estava lá no meio da selva colombiana, pregando para as Farc, no meio da guerrilha. Fiquei 4 anos lá. E para quem está no meio do mato, no sofrimento, na dificuldade, irmãos, sabe que até a tua mente não tem uma expectativa realmente que você possa ir às nações, não tem uma expectativa que realmente você possa alcançar esses objetivos de um dia estar lá em Paris, de estar lá em Milão, de estar lá em Bucareste, de estar lá na Sérvia, lá na Croácia, lá na Eslovênia, lá na Áustria, lá na Alemanha, lá na Holanda, lá na França. Então, dessa maneira, Deus tem me levado